Tá todo mundo vendo minha tela aí? Hein? Oi, pessoal, tá todo mundo vendo minha tela? Não, ok, por favor. Bom dia, pessoal. Sou Gustavo. Só para eu ter certeza que está gravando. Beleza. Bom dia, pessoal. Eu sou Gustavo. Vou fazer uma apresentaçãozinha aqui para vocês sobre a aplicação de arquitetura de redes neurais convolucionais. Eu vou falar do YOLO, que é uma arquitetura, uma rede neural de detecção de objetos, e falar de 4 arquiteturas de classificação de objetos, que é o AlexNet, VGG, ResNet e o Inception. Então vamos lá, falar aqui cada um desses. Então, qual que é a ideia uma rede neural de detecção de objetos? Quando a gente está querendo classificar uma imagem, a gente vai passar uma imagem pelo modelo, ele vai rotular essa imagem. Uma imagem de cachorro, essa é uma imagem de gato. A diferença de uma arquitetura de detecção de objetos é que você vai passar uma imagem e ela vai dizer a classe dos objetos contidos nessa imagem, assim como as coordenadas dessa imagem através de caixas delimitadoras. Qual que é a ideia do YOLO? O YOLO é uma arquitetura de detecção de objeto que é conhecida por ser bem rápida. Eu vou ter que permitir a pessoa aqui. Que é conhecida por ser bem rápida. Porque algoritmo de detecção de objetos é normalmente dividido entre duas classes, um de duas passadas e outro de uma passada. O YOLO você passa a imagem apenas uma vez, ele vai tanto detectar como vai classificar os objetos contidos na imagem. Tudo por uma passada só para uma rede neural convolucional. É só um comparativo do quanto o YOLO é mais eficiente em termos de tempo do que outras redes de detecção de objeto. Tanto o high é maior do que o high do SSD e o low é maior do que o low do SSD, e todos eles são maiores do que todas as outras redes neurais convolucionais de detecção de objetos. Esse aqui, o eixo Y está indicando o FPS, que ele consegue detectar os objetos num vídeo, por exemplo. Então, essas são as características mais importantes do YOLO, é a velocidade com a qual ele atua, a acurácia na detecção, uma boa aplicabilidade geral, é bom tanto para detectar cachorro como carro, por exemplo. Eu tenho que ficar permitindo. E ele é open source, ele é gratuito de se usar. Então, aqui umas aplicações do YOLO. Aqui na esquerda a gente está vendo que ele é usado para detectar melanoma no corpo humano. E aqui na direita está sendo uma das grandes dores minhas aqui no GEA, que é detectar símbolo musical numa partitura. E aqui, sim, situações em que a eficiência de tempo dele vai ser mais relevante, porque você está em carro autônomo, por exemplo, você está querendo que o seu carro consiga detectar em tempo real o que está na frente dele, se é um carro, se é uma bicicleta, se é uma pessoa, e disso o carro autônomo não poder tomar decisões. Ou também em vídeo de segurança em aeroporto ou em metrô, que é de interesse da instituição saber se uma mala está sozinha ou se tem pessoas passando no lugar indevido, e tudo isso é de grande relevância que o algoritmo consiga atuar de forma rápida e eficiente. Então, como que o YOLO funciona? Você vai pegar umas imagens com um arquivo associado que tem o vetor que vai tanto indicar a probabilidade de classe, como as coordenadas do objeto através das delimitações da caixa delimitadora e o score de confiança. Então, essa imagem tem esse rótulo vetor, essa imagem tem esse rótulo vetor. Então, você treina, você coloca isso aí para treinar no modelo da rede neural convolucional, e disso você pode passar uma imagem nova e ter a predição do vetor, que vai, novamente, dizer a probabilidade da classe detectada, as coordenadas da caixa delimitadora e o score de confiança. E vai ter uma proposta de várias caixas delimitadoras. E como que ele escolhe a melhor caixa? Tem esse coeficiente aqui, que é o interseção sobre união, que quando a gente tem duas caixas sobrepostas uma à outra, a gente vai pegar a interseção entre elas dividido pela união entre elas. Isso vai dar um valor entre 0 e 1, indicando sobreposição total entre as duas caixas. Então, como que é escolhida a melhor caixa dentre todas as propostas? Então, assim, se a gente está com duas caixas sobrepostas umas à outra, a gente pode deletar a gente pode escolher um
ponto de corte, vamos escolher assim, tipo, por exemplo, 0,75. Então, se a interseção entre duas caixas dividido pela união delas é de 0,75 para cima, o algoritmo vai escolher qual que é a caixa com o maior score de confiança. Lembrando que o score de confiança é a probabilidade de classe vezes o IOU entre as duas caixas. Então, o que isso vai levar a gente é que dentre as duas caixas, ou com maior probabilidade de classe é a que vai ser a escolhida. Nesse caso aqui, vai ser escolhida a caixa azul do cachorrinho. Então, só mostrando aqui como que é a arquitetura do IOLO, que são 6 camadas convolucionais, uma atrás da outra, e 2 camadas fortemente conectadas, que é o que vai levar a gente para o vetor de classe que vai ser toda a probabilidade de classe e as coordenadas da caixa delimitadora e o score de confiança. Então, só um overviewzinho de como o IOLO funciona de uma passagem só, que é você tem a imagem de entrada, aí ela vai ser seccionada em S vezes S pixels, e ao mesmo tempo que vai propor várias caixas delimitadoras, vai ter o mapa de probabilidade de classe, e na união das informações dos dois, a gente tem as nossas caixas delimitadoras que detectam e classificam os objetos. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre os algoritmos de classificação de objetos. Primeiro, falar do AlexNet, que ele surgiu da necessidade de melhorar os resultados do desafio de classificação de imagens do ImageNet em 2012. E só para a gente ter uma noção do salto que for a implementação do AlexNet em relação ao que a gente já tinha de rede neural convolucional para classificação de imagem, no primeiro lugar, que foi o que o AlexNet ganhou, conseguiu 84,7% de acurácia, em comparação com o segundo lugar. Lembrando que o AlexNet é uma das primeiras soluções de rede neural convolucional profunda, entre aspas. Vamos permitir a entrada de mais um. Então tá aqui a arquitetura do AlexNet, que são 5 camadas convolucionais com 3 de max pooling no meio, que a ideia do max pooling é você reduzir a dimensionalidade dos mapas de característica que estão passando de uma camada para outra. Que um dos grandes pulos do gato do AlexNet foi como ele lida com overfit, que o max pooling está pegando tá passando um filtro por cima da imagem e está pegando só os pixels de maior valor dentro de cada passagem dos filtros. Isso é bom em remover o barulho da imagem. E 3 camadas fortemente conectadas que leva a gente ao vetor de probabilidade de classe, que no caso do AlexNet são 1000 classes. Então, essas são os maiores melhoras da arquitetura do AlexNet. Eu não estou vendo o chat, não. Essas são as maiores características do AlexNet, que reduz o overfit, porque pela passagem de 3 camadas de max pooling, que remove o barulho. Ele usa também camada de dropout 0.5, quer dizer que nessa camada de dropout, 50% dos neurônios têm chance de desativar. Isso é um jeito de tirar a especificidade das imagens de treinamento, e isso reduz o overfit. E antes do AlexNet, as funções de estimação mais usadas eram sigmoide e tangente hiperbólica. As duas são bem suscetíveis ao problema do gradiente dissipante, que está aqui. A linha azul é a sigmoide e a verde é a tangente hiperbólica. A ideia de usar elas como função de ativação é que elas introduzem não linearidade no treinamento do modelo. Então, ele consegue aprender características mais complexas. Mas a derivada deles, o gradiente deles, pode muito facilmente ficar próximo de zero. E quando a gente está falando de uma rede neural mais profunda, em que cada peso vai estar sendo atualizado, em parte, pela derivada parcial do peso, quando a gente está falando em camada muito profunda, vai ser muita derivada multiplicada pela outra, e se elas forem muito próximas de zero, a gente não consegue atualizar muito bem o peso. E essa é a ideia do gradiente dissipante. Que a gente vê, ó, a sigmoide, o máximo dela é 0,25 e ele se aproxima de zero muito rápido. E a tangente hiperbólica, por mais que seja melhor nesse sentido, porque ela não chega tão próxima de zero aqui no meio, ela pode ficar muito facilmente chegar próximo de zero. Então, uma derivada pequena vezes derivada pequena vezes derivada pequena pode chegar a uma má atualização no valor dos pesos. E o VGGNet, que é o próximo, surgiu com a necessidade de diminuir os parâmetros das camadas convolucionais. Vou deixar mais gente entrar.
porque o AlexNet, ele usa camadas convolucionais 11 por 11, 7 por 7, 5 por 5, e o VGGNet consegue, com mais camadas 3 por 3, fazer treinamento de menos parâmetros. Porque aqui, por exemplo, um filtro 5 por 5, a gente tem 25 parâmetros para ser atualizados, mas se a gente usa dois filtros 3 por 3, a gente, por exemplo, a gente tem só 18 parâmetros, então isso leva uma diminuição de 28% de parâmetros para a rede treinar. Então, só uma olhada aqui na arquitetura do VGGNet, que a gente vê que tem mais camadas convolucionais, só que de menor tamanho. E isso leva a um treinamento de menos parâmetros, um treinamento mais eficiente da rede. Mas só falando um pouquinho mais sobre a ideia do problema do gradiente dissipante, que é um negócio que a gente consegue ver numa rede neural bem rasa mesmo. Que olha como o peso de um parâmetro é atualizado. É o peso antigo menos a taxa de aprendizado vezes o gradiente. E o gradiente vai ser a derivada em relação a uma característica vezes todas as derivadas parciais ao longo da rede. Então, quando a gente está nesse caso mesmo de só três camadas, que a gente vai ter dois gradientes para ser multiplicados, esses de tamanho muito pequeno, a gente vê que isso aqui já é muito próximo de zero. Aí imagina numa rede com 50 camadas, um número pequeno desse, vezes um pequeno desse, vezes outro pequeno desse, a gente chega ao momento que o treinamento vai ficar estagnado e o peso dos parâmetros não vão mais estar sendo atualizados de forma significativa, então o treinamento fica estagnado, que é um negócio que a gente vê de forma bem evidente aqui. A acurácia parou de ser atualizada de forma significativa e a perda também. Então o treinamento fica parado. E esse é justamente o problema que a ResNet se propõe a resolver, que além da gente estar tendo os pesos atualizados, que é o que está sendo passado pelas redes convolucionais, a gente está adicionando o peso da entrada também. Então isso é uma forma de manter o gradiente menos próximo de zero, porque vai estar tanto a saída do treinamento, como a gente vai estar repetindo a imagem da entrada, que é o resíduo. Que é a ideia da gente lidar com o problema do gradiente dissipante, é a gente poder colocar mais camadas na nossa rede neural. E uma rede neural com mais camadas, ela é capaz de aprender características mais intrínsecas da imagem. E essa é a arquitetura do bloco do ResNet, que a ideia de uma rede de ResNet é você estacar vários blocos desses, que é uma convolução 3x3, normalização de lote, ativação ReLU, outra convolução 3x3, aí outra normalização de lote, aí a gente repete a informação do peso da entrada e aí vai para ReLU. E aqui normalmente vai ter uma função de redimensionamento, porque quando a gente passa por essas duas convoluções 3x3, a gente vai estar mudando a dimensão do mapa de característica, então vai ter, por exemplo, assim, menos pixels sendo treinado aqui com o da entrada. Então aqui vai ter uma função de redimensionamento para adicionar os dois antes de passar pela ReLU. Aí, esse aqui é o pulo do gato da rede neural ResNet, que é a conexão de salto, que a gente vai estar adicionando os pesos da entrada junto com o peso de saída depois da passada das convoluções. Então, resolve, na verdade, o problema do gradiente dissipante, já que está repetindo informação e está evitando que a atualização do peso fique estagnada, torna o treinamento mais rápido e permite maior acurácia na classificação de imagens, já que agora a gente consegue colocar mais camadas na rede convolucional. E agora falar um pouquinho da InceptionNet, que, tipo, por um lado, a ResNet tenta trazer mais acurácia no treinamento, tornando a rede mais profunda, porque a gente consegue colocar mais camadas, porque agora a gente está com o problema do gradiente dissipante resolvido. A InceptionNet tenta fazer um contraponto a isso, que é tornar a rede mais larga, que aí numa camada só, a imagem vai estar sendo passada mais de um filtro, e filtros de tamanho diferente, quando a gente está pensando em analisar a imagem de um cachorro. O olho do cachorro é uma característica, o focinho é outra, a orelha é outra, e todas essas são características de tamanho diferente, em escalas diferentes. E o InceptionNet permite a detecção de características de mais de um tamanho, porque qual que é a ideia? A gente vai estar passando por convoluções de tamanho diferente. Então, aqui nesse caso, a gente estaria fazendo passando um filtro 1 por 1 e concatenando. Aí, aqui passando 1 por 1 para redimensionar, depois um 3 por 3, depois um 5 por 5. E aí fazendo um max pooling 3x3, aí concatena todas essas informações, e essa é a saída para o próximo bloco, que esse aqui
Esse é um bloco Inception, que a ideia de fazer uma rede Inception é fazer vários blocos desse. Então, recapitulando, eu falei um pouquinho do YOLO, que é uma detecção de objetos de forma rápida e eficiente, muito interessante de usar em carro autônomo, que vai estar tendo que tomar decisão em tempo real. O AlexNet, que trouxe a ideia de reduzir o overfitting, pelo uso de 3 camadas de max pooling e o dropout de 0.5, e tenta diminuir o efeito do gradiente dissipante usando a função de ativação ReLU. O VGG, que torna redes mais eficientes, que treinam menos parâmetros usando mais redes convolucionais 3x3, que ao todo vão estar treinando menos parâmetros, torna o treinamento mais eficiente. A ResNet, que tenta aumentar a acurácia do treinamento, tornando as redes mais profundas. E o InceptionNet, que tenta tornar o treinamento, aumentar a acurácia do treinamento, tornando as redes mais largas, passando filtros de escalas diferentes para detectar características da imagem. E é isso que eu trouxe para vocês. Alguém quer comentar alguma coisa, fazer algum questionamento? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém está aí? Você poderia dar uma repassada no conceito de max pooling lá de trás do AlexNet e também falar um pouco mais sobre essa estrutura do ResNet, como é que ela funciona, do gradiente, um pouco mais, por favor? Posso. O max pooling, qual que é a ideia? Você vai estar passando, por exemplo, nesse caso, um filtro 3x3, que é uma matriz 3x3. Então, nessa matriz, quando ela passar por cima da imagem de entrada, ela vai só pegar o pixel de maior valor desse. E aí vai transpor para a próxima camada como saída isso. E qual que é a ideia de pegar o pixel de maior valor? Está pegando a informação mais importante. Então, pode ser, por exemplo, o contorno de uma imagem, ou a coisa mais marcante dessa delimitação de 9 pixels está sendo passada para a próxima camada. E isso é bom em remover o barulho da imagem, que às vezes você está com uma imagem meio borrada e você só quer tipo, a coisa que está mais informando o que exatamente está lá. O Max Pooling está fazendo isso, além de diminuir a dimensão da imagem. E aí, o que do ResNet você não entendeu? Eu A queria ideia que do você ResNet é só você pegar... explicasse um pouco mais, literalmente, desse processo de você pegar o X, fazer o f de X e incrementar ele no final. Eu sei que pode parecer uma pergunta meio abstrata, mas realmente só deu uma repassada para ver se eu entendi mesmo. É que o que está passando aqui por todas essas camadas é a imagem, é o mapa de característica com tudo que está sendo extraído das convoluções aqui. Isso é o que estaria acontecendo numa rede convolucional normal, que é só a saída. Você passa a imagem aqui, aí passou pela convolução aqui, pela ReLU, outra convolução, e isso a gente tem uma característica extraída. Aí, além dessa informação, a gente tem os pesos da entrada também sendo somados a ele. Então, é um jeito de você repetir a informação lá de trás, ou pelo menos não perder ele. Porque quando a gente está passando por várias camadas de convolução, a gente vai estar atualizando os pesos com a derivada parcial de cada uma dessas etapas. E a gente vê que isso muito rapidamente pode se aproximar de zero se a gente está falando de derivada muito pequena. Então, isso é um jeito de tornar o valor menos próximo de zero, tornar ele mais estável, ou de não perder muita informação. Então, tá os pesos da entrada, da imagem de entrada, junto com o peso da saída de passada de todas essas convoluções. É um jeito de não se perder informação. Valeu, consegui esclarecer aqui para mim, ainda vou dar uma pesquisada, fiquei bastante interessado. Valeu. Legal. Alguém tem mais alguma dúvida de aplicação que eu falei? Não? Ninguém tem nenhuma dúvida, não? Bom, eu acho que é isso. Bom, se ninguém mais tem nada para perguntar, eu acho que por hoje é só isso, pessoal. Então, falou.